Por quê? Porque eu não te reservei para o dia da ira. Senão, a minha morte na cruz seria em vão. Senão, a salvação também seria em vão. Como que eu salvaria para te colocar depois lá dentro? Eu te salvo para tirar você para fora. E se eu te salvo para tirar para fora, você não vai voltar para essa situação. Por quê? Porque eu te resgatei, te comprei com o meu sangue para te tirar da ira, do juízo. E a outra posição, e ainda um outro absurdo dessa posição do pós-tribulacionismo, é que eles considerar que o Senhor na segunda vinda vem, leva todos, depois lá que passou os 7 anos da tribulação e grande tribulação, leva todos ao ar, ele aí isola, para ele não existe, né? Tribunal de Cristo, não existe aí bodas do Cordeiro, não existe. Aí ele isola, ele extrai esses dois eventos, chega lá nos ares, volta lá, viu aí? Viu? Então agora vamos voltar. Não existe isso, irmão. Aonde está isso na Bíblia? Que o Senhor vai nos levar lá só para dar uma olhada, agora você volta aqui para ir lá para o milênio, para depois você voltar de novo. E depois nós vamos ter o meso ou o mid-tribulacionismo, que esse também confunde muito. Porque esse vai dizer o seguinte: olha, a igreja, uma parte, ela vai passar pela tribulação. Só que ela passa pela tribulação, mas aí quando há esse intervalo de tribulação para grande tribulação, ela coloca um intervalo ali, a igreja é arrebatada, para não passar no período da grande tribulação. E aí, mas eles esquecem que no período de tribulação já começa os 7 selos, e o início das 7 trombetas, que também já são indícios vivos da assolação que vem sobre Israel, que Daniel profetizou. E existe uma quarta, que é o arrebatamento parcial, que fala que uma parte da igreja só é arrebatada, e a outra fica no período de tribulação, grande tribulação, para ser aperfeiçoada a fé, santificado nesse período, para depois então, se for, então ser nem arrebatado, introduzido no período do milênio, totalmente fora de contexto. Então essas são as correntes interpretativas que nós temos hoje dentro desse caminhar de estudo escatológico. Amém? Então vamos agora para a lição. A realidade da grande tribulação. Eu trabalhei ali um gráfico, porque essa visão de Daniel, ela é resultado de uma oração que Daniel faz, que Daniel ele está ali lendo, não é? A profecia de Jeremias, que Israel ficaria cativo 70 anos sob a tutela de Nabucodonosor e 70 anos no cativeiro. E com isso, Daniel está querendo compreender o que são esses 70 anos, porque depois, na profecia de Jeremias diz, depois de 70 anos, virá um tempo, que até na escatologia nós colocamos de um tempo de jubileu, um sabuá, que é justamente um período de descanso, de paz, que é justamente o retorno do povo, não é? Que estava exilado no cativeiro para a Jerusalém, que vai ocorrer dentro do contexto lá de Esdras e Neemias, ou Neemias e Esdras. Então, dentro dessa profecia, Daniel começa a orar para interpretar, para compreender o que Deus estava falando com o povo através de Jeremias. E aí ele faz uma confissão do pecado do povo e ora. E 21 dias ele fica, de jejum. E aí vem a resposta. E quando vem a resposta, o anjo chega para Daniel e fala assim: olha, Daniel, no dia que você iniciou a tua oração, no princípio das tuas orações,
A resposta já veio, porque tu é muito amigo, amado de Deus. Porém, não pude entregá-la, porque houve uma batalha nos ares. Aí está, principados e potestades. Houve uma batalha nos ares, e aí, depois desse período de batalha, eu venci e aqui estou para te entregar a resposta. E aí vem a resposta, que é justamente esse calendário profético. Aí o anjo entrega para Daniel um calendário profético, que na verdade vai descrever todos os acontecimentos que estão reservados para o futuro do povo de Deus. Todos. Começa, está ali, ó, início, tá? 7 semanas. Essas semanas, eu vou parar um pouquinho aqui para explicar. Essas semanas têm 2 posições. Semanas de anos. No contexto nosso, do calendário gregoriano, seria 365 dias. Mas esse calendário de Daniel é o calendário hebraico, que é 360 dias de anos. Tá? Então, 360 dias que vai compreender essa matemática que Daniel faz e apresenta para a compreensão desse tempo de 490 anos. Tá? Que são 70 vezes 7, que já justamente as 70 semanas vezes 7, que dá os 490 anos. E com isso, porque são semanas de anos, né? Não são semanas de dias. Tá? Dias, o termo é Iamim. Anos, o tempo é Aion, período. E com isso, quando nós vamos observar, a primeira etapa desses 7 semanas são 49 anos. Eles vão dar início quando Ciro, o Medo-Persa, ele declara um edito. O que é um edito? Uma declaração de alforria, né? Ele declarou ali uma alforria, ele fez um edital, um edito, que é uma convocação e automaticamente uma prescrição de algo que está prescrito e registrado pelo governante, no caso, esse imperador, que era o rei, que era o mandatário, o monarca. E aí ele, que inclusive Isaías diz: eu levantei a Ciro, o meu ungido. Por que o Senhor fala, através da boca de Isaías, Ciro, o meu ungido, se Ciro não era como Medo-Persa, ele não era um judeu e automaticamente não era salvo, não é? Mas por que Ciro, o meu ungido? Porque ele iria cumprir uma parcela importante da profecia, porque ele ia declarar o edito. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Então vou te usar, Ciro, você vai proclamar o edito para quê? Para me libertar o meu povo deste cativeiro. E Ciro liberta o povo do cativeiro e ainda dá mais. Chega para o povo e fala assim: ó, eu não vou dispensar vocês daqui vazio, não. Então, todos os bens que vocês adquiriram durante esses 70 anos estão liberados para vocês levarem. E quem mais? Quem não tiver, eu estou dando aqui bens para que vocês, quando chegarem lá, possam se estabelecer e se estruturar e dar continuidade à vida de vocês. Então, ele foi utilizado por Deus. E Deus dá essa nominologia, essa terminologia, essa declaração, ungido por causa desse aspecto. E ele declara o edital, e nesse edito então é a liberdade do povo. Isso ocorre em 445 antes de Cristo. E então a contagem inicia em 445 antes de Cristo. Em 444 existe um outro edito. Esse já é de Atarxerxes Longinâmeno, que é justamente agora para Neemias. Neemias chega lá com ele, apresenta lá
para ele o que estava acontecendo, que o seu irmão veio falar para ele, narrar o que tinha acontecido. E aí ele pede então esse apoio, Assuero vai dar o apoio, e aí ele mesmo, então faz uma carta aí, para que onde eu passar pelas regiões, os reis, os governantes, me deem madeira, pedras, ouro, todos os materiais para a reconstrução dos muros e do templo que foi destruído. E aí ele então faz esse edital, essa carta, esse edito, e esse edito marca a saída de Neemias do palácio para Jerusalém em 444 a.C. Só que os judeus chegam em 3 levas. Quando sai o êxodo, eles não vêm tudo uma vez só, não. Primeiro eles vêm com Zorobabel, que Zorobabel é que vai ser o reconstrutor do templo. Depois eles vêm com Esdras. E depois, por último, com Neemias. Então são 3 levas para trazer todo o povo. E não quer dizer que veio todo o povo, não. Teve muitos que ficaram. Não resolveram voltar. Ficaram lá. Se absorveram do babilonismo, né, do sistema decaído. E esses que vieram demoram 7 meses depois que chegam em Jerusalém para iniciar as obras de construção ou reconstrução do templo. E aí completa 49 anos nesse processo todo aí, chegado o povo, período para iniciar a reconstrução, e aí a reconstrução. Depois disso, aí vem um período que nós lemos hoje no texto áureo, de 62 semanas de 7, que são os 434 anos. Esses 434 anos deste período em que o templo foi pronto, ou foi concluída a sua construção, até o nascimento de quem? Do Messias. E aí, ele nasce, compreende-se na contabilidade o nascimento dele, o desenvolvimento da sua vida até os 30 anos, o cumprimento do seu ministério, e aí, como fala e profetiza Daniel, a morte do ungido. Então, quando o ungido morre, que é Cristo, aí ali cumpre-se uma das 2 prerrogativas para expiar a iniquidade e expiar a transgressão do meu povo. Já cumpriu a morte do ungido. Ele morreu para expiar a iniquidade e para dar fim à transgressão, ao poder do pecado, não é? O pecado foi vencido pela quê? A morte. Cadê, morte, o teu aguilhão? Não é? Então agora, nesse exato momento, completa-se as 69 semanas, 483 anos, faltam 7. Quando ocorre esses 483 anos, aí nós vamos ter um intervalo, um espaço de tempo, um tempo de, vamos dizer assim, um período de vazio, que inicia quando o Senhor é ascendido aos céus. Depois da ascensão, o que acontece? Vão para onde? Para Jerusalém, para receber o quê? A promessa do quê? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Para quê? Para ser minhas testemunhas. Porque sendo minhas testemunhas vão dar início ao quê? Aquilo que eu vim para edificar a igreja.
Então a igreja vai iniciar institucionalmente Atos 2, quando Pedro prega e 3.000 convertem, e aí inicia a igreja. Então Pentecostes marca o revestimento de poder e o início da igreja na face da terra. E aí nós marcamos desse período de início da igreja na face da terra no Pentecostes até o dia do arrebatamento. Não tem data. Alguns teóricos, erroneamente, do dispensacionalismo clássico, e eu falava isso na aula passada, já falharam, querendo nomear numa contabilidade dispensacionalista clássica uma matemática para dizer o dia e a hora. Mas o próprio Senhor Jesus disse o quê? Quando ele era o Verbo encarnado, perguntaram para ele, ele falou assim: não, nem eu, nem os anjos sabem o dia e a hora que meu Pai há de cumprir. Só Ele é que é conhecedor, só Ele conhece, só Ele pode dizer. Então, não pode, homem nenhum, teólogo nenhum, pode prever dia e hora. Eu até dizia que teve uma grande pregadora, que quem sabe muitos de nós compramos livros dela. Eu, graças a Deus, nunca comprei livro dela, mas assisti, né? Como muitos de vocês assistiram ela na televisão. E ela perdeu o ministério dela, porque ninguém mais fala dela hoje, porque ela falou assim: 2000 chegará, 2000 não passará. Já sabe quem é, né, irmã? Pois é. Então, não podemos dizer quem é. O dia, nem a hora, o tempo. Por quê? Porque não marcou o mês, não marcou o ano, não marcou o dia, e não marcou hora, nem minuto, nem segundo, para ocorrer o arrebatamento. E quando o arrebatamento ocorrer, que é o termo arpazô, retirada da igreja, da face da terra, para ir ao encontro dele nos ares, e ser revestido da imortalidade, receber o corpo de glória, não é? Então inicia a trajetória de eventos celestes, que é, primeiro, a metamorfose, transformação do corpo. Depois, tribunal de Cristo, que é o bema, a avaliação do crente. Não que, alguém já me perguntou em seminário escatológico, pergunta muita coisa, irmão, que até não existe. Já me perguntaram até o cardápio das bodas do Cordeiro. Então, alguém já me perguntou assim: lá no tribunal de Cristo, se eu não for encontrado com as pedras preciosas, ouro, prata, né? Pedras preciosas, então eu estiver lá incluso no grupo do feno, madeira e palha, que será queimado, mas não receberá galardão, eu perco a salvação? É isso, irmão. Então você está defendendo que você foi, está lá, não, agora você não deu certo, vai. Não existe isso, irmãos. Foi salvo, foi arrebatado, não volta mais. Porque tem aquele que pensa: eu fui, né? Mas será que fico? Porque de repente minha obra não foi, né? Mas entenda o porquê do tribunal de Cristo, porque o Senhor é justo. E nós, nem todos que estamos aqui temos obras para se comparar, quem sabe até nenhum de nós temos obra, para se comparar a ouro, prata e pedras preciosas, que são morrer pela causa de Cristo, como muitos missionários estão morrendo lá no Oriente Médio. Como você quer se comparar a Paulo, a Pedro, Tiago, a todos os apóstolos, menos João, que morreu de morte natural? Então Jesus não pode fazer isso de, você vai ter a mesma, não. Ele morreu pela minha causa, foi apedrejado pela minha causa, foi ensanguentado pela minha causa, então ele vai receber o galardão.
E o que é o galardão? Uma hierarquia? Não, não é uma hierarquia, mas um resplandecer e uma condição de estar mais próximo ao trono. E alguém pensa assim, então, eu estando mais próximo ao trono, tenho primazia. Não, sabe por quê? Porque lá em Apocalipse 4, 5, para quem pensa que o céu é trono, para quem pensa que o céu é coroa, vai se surpreender na hora. E eu até te aconselho que se você pensa que o céu é trono e coroa, fique. Porque lá em Apocalipse 5 fala o quê? Os 24 anciões, representando quem? Os santos do Antigo Testamento e os santos do Novo Testamento, né? Os 12 patriarcas, os 12 apóstolos. Eles se aproximaram do trono do Cordeiro e se prostraram perante o trono e fizeram o quê? Retiraram as suas coroas e depositaram aos pés do Cordeiro. Então a coroa não é para você, a coroa é para você adorar a Ele, a coroa é para você depositar nos pés dEle. Adoração, latreia, serviço de quê? De prostrar-me, me prostrar perante Ele e depositar a minha coroa. Então, coroa da justiça para depositar perante os pés dEle, coroa da glória para depositar perante os pés dEle, coroa da vida para depositar perante aos pés dEle, coroa incorruptível para depositar aos pés dEle. Não é para você. E o galardão para você estar mais próximo para dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E tem dois cânticos, né? Tem o cântico e tem um novo cântico. No cântico a igreja canta, e todos os povos, tribos, línguas e nações: digno é o Cordeiro que morreu, mas ressuscitou, a Ele a honra, o amém. Esse é o cântico. Aí vem um novo cântico, e eles cantavam e cantaram um novo cântico, Apocalipse 5. Digno é o Cordeiro que morreu, mas ressuscitou e comprou para si, com seu sangue, todos os povos, línguas, tribos, nações. A Ele a honra, a glória e o amém. E quando brado o amém, pastor Gil, sabe o que acontece? A Bíblia diz que céus e terra adoram ao Senhor. Nessa hora que a igreja falar assim, e terminar, concluir esse cântico, e ele falar amém, céus e terra adorando o Cordeiro. Isto é eventos pós-arrebatamento para a igreja. Mas, e aqueles que não foram? Israel, que também não foi, entram na 70ª semana de Daniel, que lá no Apocalipse o termo é tribulação e grande tribulação, iniciando em Apocalipse 6 e indo até Apocalipse 19. Tá? No Apocalipse 6, nós vamos ver os selos, não é, pastor? Os selos, a abertura dos 7 selos. E eu vou aqui dar uma explicação, porque alguém também confunde aqui, porque tem um cavalo branco aqui, né? E tem um cavalo branco do Apocalipse 6 e do Apocalipse 19. O cavaleiro que está no cavalo branco do Apocalipse 6, o que está ali falando? Foi-lhe dado uma coroa. Não tem. Tem uma diferença entre ter e ser lhe dado. E ele tem uma espada, é lhe dado uma espada, uma lança sobre as mãos. Não tem. E ele não tem vestes brancas. E ele não tem olhos vermelhos. E ele não tem escrito na coxa Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então é quem ele?
aquele que se parece com ele, mas não é, e se opõe a ele, que é denominado por Daniel a ponta pequena daquele animal, que nós podemos até considerar como um dragão, que tem 10 chifres, e no meio dele uma ponta pequena com olhos, e se opõe ao Senhor e blasfema contra ele. Daniel capítulo 7. Esse é o anticristo, a ponta pequena, que Paulo fala que ele é o homem da iniquidade, o homem do pecado, e que João lá em Apocalipse 13 fala que ele é a besta que sai do mar, porque tem a besta também que sai da terra, que é o falso profeta, que vem preparar o caminho para o anticristo. Então no Apocalipse 6 nós vamos ter ali os 4 cavalos, né? Cavalo branco, cavalo amarelo, preto e vermelho. Falso acordo, porque o anticristo chega nos primeiros 3 anos e meio, na grande tribulação, quando vai dar início, e ele faz um falso pacto, faça acordo com Israel. Diz, vou dar paz para vocês, vou dar proteção, ninguém mais toca em vocês, porque inicia-se antes da tribulação a batalha de Gog e Magog. Então ele diz, essa batalha agora é comigo, dou paz para vocês, protejo vocês, e reconstruirei o templo. Quando fala que vai reconstruir o templo, eles falam, agora é ele o Messias. Reconstrução do templo, vamos poder ter liberdade de adorar no templo novamente? E eles todos se rendem a este promovedor de uma falsa paz, o anticristo. Só que quando passa os primeiros 3 anos e meio da tribulação, que o falso profeta está operando para enganar a todos que estão sobre a terra, até se possível os santos, porque realiza milagres, faz descer até fogo dos céus, e o próprio anticristo também vai confundir a todos, porque vem com uma ferida mortal, e depois ele próprio se cura e ressuscita, e aí as pessoas vão, é ele então, o Messias, para enganar a todos. Só que depois desses 3 anos e meio, ele quebra o acordo. E quando quebra o acordo com Israel, inicia-se aquele período, Daniel fala assim, o período da assolação e da abominação, porque ele, como Antíoco Epifânio, que é uma figura representativa do anticristo, profanou o santuário. O anticristo também vai querer profanar o santuário para chocar os judeus, e vai querer até sentar-se no templo, no trono, para dizer, eu sou o Deus de vocês, aqui estou assentado no trono, então o templo todo para vocês adorarem a mim, eu sou o Deus do templo. E nesse período dos últimos 3 anos e meio, aí entra Apocalipse 7, o Apocalipse 6, 7 e 8, que é selos, que compreende-se que as águas tornar-se-ão sangue, o sol perderá a sua luz, não é? A lua perderá também a sua luminosidade, as estrelas, algumas estrelas como o absinto cairá sobre a terra. Além disto, vão acontecer fenômenos naturais na esfera física, vai ocorrer também circunstâncias em que não vai ter alimento mais sobre a terra, porque os campos não darão mais o alimento ou o mantimento, e também animais todos da água e da terra serão ceifados. Mas a Bíblia também diz que depois das 7 trombetas e dos 7 selos, 7 trombetas, aí na última trombeta,
dá início ao último momento, o momento mais crucial, que é o início derramamento das 7 taças da ira de Deus, que é onde a dimensão de acontecimentos para assolar a esfera céu, não o céu